todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira e recebo no estúdio do Metrópolis hoje o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, Georges Signet. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Isadora. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Procurador, o senhor encerra agora em dezembro o primeiro mandato à frente do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MPDFT. O que é que o senhor destaca como os grandes feitos da sua gestão? Em verdade, foram 2 anos bastante profícuos, bastante interessantes ao Ministério Público. Nós melhoramos muito o atendimento à população, fortalecemos, instalamos uma sala em cada uma das unidades do Ministério Público. Isso eu acho que é muito importante para que a população tenha acesso ao Ministério Público. Nós fortalecemos o Núcleo de Direitos Humanos, que eu acho que foi um ponto muito importante, assim como também foi o Núcleo Prisional. Nós estamos fazendo um acompanhamento muito próximo da atuação com relação aos presídios aqui no Distrito Federal. Nós temos o GAECO, que teve inúmeras operações do GAECO. Nós tivemos o bloqueio de mais de 200 milhões de reais feitos pelo GAECO. Nós temos algumas operações vinculando especialmente a diversos assuntos, desde o jogo ilegal, as bets, vamos dizer assim, a qual o GAECO atuou, até operações nossas com relação à saúde, com relação a alguns desvios. Então, isso foi bastante enriquecedor, na verdade, dentro do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público, nós tivemos avanços também na área da tecnologia, o Ministério Público está se modernizando. Então, são vários os pontos que nós avançamos e, claro, pretendemos avançar mais agora nesses próximos 2 anos. Doutor, o Ministério Público, tanto pelo grupo de atuação especial aí de combate ao crime organizado, que o senhor citou, que é o GAECO, quanto pelas outras promotorias, procuradorias, tem feito aí muitas operações, como o senhor mesmo citou, né? Mas a gente sabe que os processos judiciais, eles são demorados em razão também das inúmeras possibilidades de recurso para a defesa, né, conforme prevê a nossa legislação. Mas quais são os instrumentos que o Ministério Público pode dispor para evitar, por exemplo, que uma organização criminosa que eventualmente esteja dilapidando o patrimônio público continue nesse delito, para evitar que haja mais prejuízo para a população? A gente pode separar em 2 momentos. Um momento da investigação até a propositura da ação. Então, fortalecer a questão investigativa, isso é muito importante. Nós temos feito isso com instrumentos que permitam, não só junto com a Polícia Civil, mas também do próprio Ministério Público, para que nós possamos acelerar e ter uma resposta mais rápida, que é o que a sociedade espera. Mas não só com relação a isso, tem também a parte processual. Uma das coisas que nós estamos cada vez mais investindo, vamos dizer assim, é na área de recursos constitucionais. Ou seja, os processos, eles andam para que andem rápido, né, na verdade, em todas as esferas, tanto na primeira, na segunda instância, como nos tribunais superiores, que nós possamos fazer esse acompanhamento, que isso é muito importante, até para que nós tenhamos um resultado mais efetivo. Essa área, eu falo isso porque no Conselho Nacional dos Procuradores Gerais eu fui presidente do grupo de acompanhamento processual, não era só do MPDFT, era do Ministério Público do Brasil inteiro, e isso é muito importante que os próprios Ministérios Públicos eles melhorem a sua atuação junto aos tribunais, exatamente para que tenham respostas melhores e mais rápidas, para que eventualmente nós consigamos ter esse êxito, né? Isso eu acho que é muito importante a gente caminhar nas 2 pontas, tanto na área processual, para que você tenha um acompanhamento nas promotorias, grupos de apoio, eventualmente à promotoria. O promotor, por exemplo, numa atuação mais complexa, tem o apoio, seja de algum núcleo, seja a assessoria criminal do Procurador-Geral, seja, muitas das vezes, pelo próprio GAECO, seja nas instâncias superiores, como eu falei, com um acompanhamento junto ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Procurador, a gente teve uma novidade aí na legislação em relação ao feminicídio recente, importante, que foi a nova lei que entrou em vigor, que eleva a pena para os casos de feminicídio para até 40 anos e também deixa a pena mais alta nos outros crimes que envolvem esse contexto de violência doméstica. Como é que o senhor avalia essa mudança na legislação e de que forma que o Ministério Público aqui do DF tem já se adaptado para começar a solicitar essa pena mais alta, se isso já aconteceu? Já temos um caso denunciado, o que mostra, na verdade, a Justiça do Distrito Federal é uma justiça muito rápida. Tanto a Justiça do DF como o Ministério Público normalmente ganham bastante prêmios exatamente pela celeridade. Então, um exemplo claro é
é essa questão com relação ao próprio oferecimento de denúncia, já em caso do feminicídio, com a nova lei. Esse ano nós tivemos, só para termos uma noção, nós já temos indivíduo que praticou feminicídio condenado, transitado em julgado. Um exemplo, o fato ocorreu esse ano, lembrando, existe um trâmite, o tribunal do júri é mais demorado pela sua própria natureza, mas nós temos isso acontecendo. Isso é muito importante, mostra exatamente a preocupação. O núcleo do júri, que é um núcleo nosso que trata, na verdade, o núcleo da vida, né? A gente, muitas das vezes, que atua com relação a esse assunto, ele é muito diligente. Nós temos uma ferramenta que é o Verum, que é uma ferramenta que acompanha exatamente os gargalos que possam ocorrer. E aí o uso da tecnologia, como eu falei, ele foi na gestão anterior, e nós aprimoramos, que a ideia era, por que um processo no tribunal do júri estaria demorando? Será que é no inquérito? Será que, e claro, de acordo com cada uma das unidades, será que é no processo? Será que é nos recursos? E isso tem feito com que nós possamos envidar esforços para buscar solucionar esses gargalos. E isso tem feito, como eu falo, condenações mais rápidas. Com relação ao acréscimo de pena, ele é bem-vindo, é necessário, eu acho, o acréscimo para 40 anos. Algumas coisas relativas à lei, a gente ainda está verificando, especialmente, por exemplo, a própria natureza do feminicídio como crime autônomo e não como uma qualificadora do homicídio. Isso pode ter que... Vamos ver como os tribunais vão entender isso, caso... especialmente com relação à votação dos jurados. Isso é um ponto que nos traz uma certa... não chega a ser bem uma preocupação, mas o fato de nós queremos ver como isso vai ser solucionado pelos tribunais superiores, eventualmente, na interpretação. Mas é óbvio que a forma como a norma foi feita foi muito bem-vinda e exatamente para extirpar essa chaga que, infelizmente, toma conta não só no Distrito Federal, mas existe no país inteiro. Há um ano, em dezembro de 2023, eu entrevistei o senhor para falar sobre o primeiro mandato aí à frente do Ministério Público, e o senhor me citou, à época, que iniciaria um projeto dentro do MPDFT para a utilização de inteligência artificial para poder auxiliar no trabalho de elaboração de peças e em outras atividades aí do Ministério Público, de forma a auxiliar ao trabalho dos promotores e procuradores. Esse projeto funcionou? Existe alguma previsão de ampliação? Como é que foi essa experiência? Bem, ele tem sido um sucesso. A nossa última ferramenta, eu acho que foi a mais conhecida, que é um serviço que faz a transcrição das audiências, que é muito importante e chega a fazer um certo resumo para a análise, seja inicialmente da área técnica, do analista e do assessor do procurador, do promotor de justiça, do procurador de justiça, seja pela própria transcrição. Ou seja, são avanços que nós estamos trazendo, isso tem melhorado muito, até porque, no fundo, nós conseguimos com isso otimizar o tempo, apontar exatamente onde, especialmente em depoimentos muito longos, onde você poderia buscar exatamente a ferramenta. A ferramenta deixa muito clara o momento em que, o minuto exatamente, você menciona o minuto 10, segundo 30, por exemplo. Isso é muito importante para acelerar, para que nós possamos prestar um serviço mais rápido. Como eu falo, o Ministério Público recebe esses prêmios, mas a gente quer cada vez melhorar isso. Eu acho que a inteligência artificial, como eu falo, ela vem para ajudar, e isso é muito importante porque a área de análise acompanha, exatamente porque não podemos deixar a inteligência artificial por si só. A gente vê vários casos aí, isso é muito importante, e o próprio promotor faz aquela checagem, mas é muito mais fácil quando você já tem, de certa forma, o caminho das pedras. E essa é uma das ferramentas, nós temos algumas, e inclusive nós estamos querendo apresentar aos demais ministérios públicos. Cada um tem ferramentas semelhantes, a gente está para evitar esforços repetitivos, para que nós possamos, como falo, ter uma prestação de serviço mais rápida à sociedade. Essa ferramenta de inteligência artificial, ela já está disponível para todas as promotorias? Já está disponível para todas as promotorias. Procurador, este ano o senhor também foi eleito presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público, né? Como é que o senhor pretende atuar nesse cargo? Então, para mim foi uma grande honra, né, presidir um colégio, um conselho, né, que na verdade é um colégio onde todos os procuradores gerais participam, e é uma forma de diálogo. Eu acho que é muito importante, que é uma das coisas que eu também tenho como... eu busco ser um traço da minha gestão, que é a questão do diálogo. O diálogo ele tem que ser tanto externo como o diálogo interno.
E aí a gente eu vou colocar esse interno não só dentro do MPDFT, mas entre os ministérios públicos. Uma atuação cada vez mais conjunta. Claro, respeitando cada um a sua unidade, a sua peculiaridade. Mas é muito importante que o Ministério Público tenha exatamente soluções, muitas das vezes existem soluções comuns. Eu vou dar alguns exemplos. Questões que são discutidas, seja no Superior Tribunal de Justiça, seja no Supremo Tribunal Federal, questões que podem, muitas das vezes, uma atuação conjunta dos Ministérios Públicos melhora exatamente para uma defesa de uma tese. Muitas das vezes, nossos congressos, nossas atuações, seja, por exemplo, na execução penal, seja na área de direitos humanos, seja na área do combate ao crime organizado, porque o CNPG, o Conselho, ele agrega todos esses grupos internos, consumidor, os quais eles se reúnem exatamente como o quê? Como uma forma de voz de todos os ministérios públicos, para que nós tenhamos notas técnicas, nós tenhamos posicionamentos mais uniformes, exatamente, claro, voltando dentro da sua atuação, mas é muito importante para que nós tenhamos esse caminhar. Então, nós temos uma ideia agora, a ideia na presidência é exatamente continuar esse trabalho exatamente de unidade, que o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais possa atuar como o Ministério Público colocando essa percepção de que a unidade é um valor muito importante no Ministério Público. Nós temos, às vezes, a atuação do Ministério Público ela pode parecer antagônica no mesmo processo, mas ela não é. Na verdade, isso faz parte da própria natureza. E eu acho que o Conselho Nacional ele vem, muitas das vezes, exatamente como essa forma de somarmos os esforços, trazemos boas práticas, muitas das vezes. Então, o Ministério Público do Distrito Federal, de Santa Catarina, da Bahia, do Amazonas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, podem ter práticas muito interessantes e o Conselho, muitas das vezes, juntar isso para que seja expandido às demais unidades do Ministério Público. Doutor, inclusive, um dos objetivos do Conselho Nacional é promover esse intercâmbio de experiência entre os ministérios públicos do país. O MPDFT tem algum caso, algum case que se torna um exemplo para os demais ministérios públicos? Nós temos alguns exemplos, algumas atuações nossas que são importantes. Por exemplo, nós tivemos um núcleo de criptoativos, de atuação com relação a criptoativos, que foi muito importante. É uma experiência que muitas das vezes a gente trata, como a gente tinha o Robocon na época do consumidor. A gente tem, especialmente quando a gente lembra, algumas atuações específicas como no tribunais superiores, a forma como a nossa área de recursos constitucionais, que é uma área de recursos constitucionais muito respeitada nos tribunais superiores, e às vezes isso é levado à forma, como a estruturação para algumas outras unidades, isso acaba ajudando muitas das vezes a nossa atuação. E a especialização das nossas promotorias também é muito comum. Então, promotoria do meio ambiente, ou seja, promotoria da ordem urbanística, que são promotorias, até pela peculiaridade do Distrito Federal, elas permitem muitas das vezes que uma atuação muitas vezes mais específica, que algumas unidades não têm essa possibilidade pela própria natureza e muitas das vezes essas práticas, muitas das vezes esse intercâmbio permite que você pegue uma boa prática de um lado e leve até o outro. Um outro exemplo, até me lembrando agora, a própria Comissão de Combate ao Feminicídio, que o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu que era uma comissão bastante relevante e algumas dessas atuações estão sendo levadas aos demais outros ministérios públicos. O senhor vai assumir agora, tomar posse, né, no segundo mandato de Procurador-Geral de Justiça aqui do DF, no próximo dia 10 de dezembro, e o senhor ficará à frente do MPDFT por mais 2 anos. Quais serão as prioridades dessa segunda gestão? Eu acho que 2 anos acaba sendo um prazo curto. Muitos processos estão num caminhar, como eu falo. O avanço tecnológico do Ministério Público ele está ocorrendo, é presente. Nós pretendemos melhorar isso ainda mais. A gente quer fortalecer, e aí a gente coloca, isso ajuda em inúmeras outras áreas. Por exemplo, a parte relativa à política pública, a fiscalização da política pública, a atuação com relação a promotorias específicas, eu digo claramente a promotoria de saúde, a promotoria de educação, que são promotorias que, com esses avanços, elas podem ter uma atuação melhor, até uma atuação melhor com relação à própria estruturação.
Outro exemplo é o combate ao crime organizado, o GAECO. Tudo isso é fruto, na verdade, dessa continuidade de trabalho. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Outra coisa que me preocupa muito é não retroceder na parte de atendimento ao público. Pelo contrário, avançar ainda mais, que a população veja o Ministério Público como uma instituição a qual ela pode confiar e caso precise, esteja ao seu lado. Eu acho que esses são pontos muito marcantes e naturalmente, eu acho que tem tudo para ser em 2 anos. Imagino que com mais avanço, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se levar ainda mais dentro do cenário nacional. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. E a vocês que nos acompanharam até aqui, agradeço a companhia e acompanhem todas as informações sobre o Distrito Federal, o Brasil e o mundo no portal metrópolis.com. Até a próxima.